Bem, pessoal, então, voltando aqui, vamos comentar agora a questão 13. Então, diz lá no enunciado: a respeito do trade-off entre inflação e desemprego, estudado pelos economistas com o instrumental da curva de Phillips, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A. Essa proposição não é válida nem para economias que operam próximas ao nível de pleno emprego. Não, pessoal, a curva de Phillips, ela é válida para ela é válida para a economia de uma forma geral. Esteja ela operando próxima do nível de pleno emprego ou não, tá? Então, tá errada essa letra A. Letra B. A adoção da hipótese de expectativas racionais para o comportamento dos agentes econômicos elimina a existência do dilema. Então vamos voltar aqui para a lousa. A gente viu que na hipótese de expectativas racionais, né, a gente viu que em regra, não há trade-off entre inflação e desemprego, tá? Só que pode ocorrer esse trade-off? Pode. Se os agentes não anteciparem corretamente a inflação, isso aqui, esses pressupostos aqui que eu puxei com a seta vermelha, ó, esses pressupostos deles não valem, né? Se os agentes não anteciparem corretamente a inflação, esses pressupostos aqui não valem, tá? Então, se os agentes não antecipam corretamente a inflação, há trade-off, pode haver, ou melhor, pode haver trade-off entre inflação e desemprego, tá? Então, a letra B está errada, porque diz ali, a adoção da hipótese de expectativas racionais para o comportamento dos agentes econômicos elimina a existência do dilema? Não, não elimina, tá? Em regra, não há o dilema, quando a gente tem a hipótese das expectativas racionais. Só que a existência dessa hipótese não elimina totalmente a possibilidade de haver o trade-off. Basta que os agentes não antecipem corretamente a inflação futura, tá? Então, letra B está errada por esse detalhe aí, quando ele fala ali que elimina a existência do dilema. Letra C. Essa proposição, qual proposição? Voltando lá para o enunciado, a proposição do trade-off da curva de Phillips, né? Essa proposição só é válida para economias que experimentam um processo de inflação inercial. Não, o trade-off ele vale para economias que experimentam inflação inercial, vale para economias que também não experimentam inflação inercial, tá? Letra D. Um processo inflacionário originado por um choque de oferta é incompatível com formulações dessa natureza. Não, né, pessoal? A curva de Phillips, ela aceita, né, de braços abertos, vários tipos de inflação, né? Então, nós temos trade-off entre inflação e desemprego, que é o que o enunciado da questão fala em trade-off, né? O trade-off a gente tem em todas essas versões aqui. Em todas essas versões, a gente tem o trade-off entre inflação e desemprego. E a gente vê que a gente tem aqui, né? Ó, pode ter inflação de oferta? Pode, ó. Aqui, inflação de oferta. Pode ter inflação de demanda? Pode. Inflação de oferta proveniente de choque de oferta, né? Mas o nome mesmo é inflação de custos. Pode ter inflação inercial, tá? Então a letra D está errado, porque o trade-off ele é compatível sim com um processo inflacionário originado por um choque de oferta. Letra A. Essa abordagem, né, a abordagem do trade-off, é compatível com o estudo da inflação de demanda, de custos e inercial. Correto, né? Ó, a gente viu aqui que tem o trade-off, certo? E o trade-off é compatível, ó, inflação de custos. Opa! É compatível a inflação de custos, inflação de demanda e inflação inercial.
E é compatível também com a hipótese de expectativas racionais. Por que é compatível com a hipótese de expectativas racionais? Porque é possível haver o trade-off no modelo de expectativas racionais. Basta que os agentes, eles o quê? Não antecipem corretamente a inflação. Se eles não anteciparem corretamente a inflação, pode haver o trade-off, mesmo com expectativas racionais. Então, esse trade-off ele é compatível com o estudo da inflação de demanda, de custos, inercial e também com a adoção de expectativas racionais. Tá? Então, o gabarito da questão 13 é a letra E de escola. Tá? Outra questão bem dificilzinha aí de curva de Phillips. Vamos lá agora, pessoal, para a questão 14. Tá? Vamos lá. Considere uma curva de Phillips de curto prazo, expandida pelas expectativas dadas pela seguinte equação. Então, vamos escrever a equação aqui na lousa. Então, questão 14. A gente tem aqui inflação é igual a inflação esperada menos bravo, desemprego menos desemprego natural, mais Y. Então, vamos lá. Em relação a essa formulação, é correto afirmar que, letra a inflação inercial é incompatível com a hipótese de expectativas racionais dos agentes econômicos. Não, a inflação inercial é compatível. Pode haver inflação inercial quando a gente tem expectativas racionais? Pode, né? Olha lá, em regra, a expectativa racional ela vai admitir inflação de demanda e de custos. Só que pode haver sim inflação inercial, desde que os agentes não antecipem corretamente a inflação futura. Então, existe uma compatibilidade. É possível haver inflação inercial mesmo no modelo de expectativas racionais. Então, letra A está errado, tá? Compatível. Se tivesse compatível, estaria certo. Letra B. Toda inflação tem sua origem em excessos de demanda. Errado, né? Pode ter sua origem em expectativas, inflação inicial, e pode ter sua origem em choques de oferta, tá? Então, letra B, errado. Letra C. A fixação de salários por categoria com indexação anual constitui um instrumento adequado para combater a inflação. Tá errado, né? A indexação anual, ela significa, na verdade, se é indexação, a indexação vai ser consistente com o quê? Com inflação inercial. E a inflação inercial é um componente de inflação, aumenta a inflação, tá? Então, a indexação anual não é instrumento adequado para combater a inflação. Ele realimenta a inflação. É semelhante ao que a gente tem nos contratos de aluguéis, a cláusula lá que diz que após um ano, né, o proprietário tem o direito de reajustar o aluguel segundo o índice do IGPM. Esse reajuste automático do aluguel, segundo o índice do IGPM, ele realimenta a inflação. Por quê? Porque daqui a um ano, você assina um contrato hoje, sabe que daqui a um ano vai aumentar o valor do seu aluguel. E esse valor do aluguel vai aumentar com base no valor da inflação passada, né? Da inflação do período. Tá? Então, isso funciona como uma realimentação da inflação. Toda indexação realimenta a inflação. Então, é considerada aqui inflação baseada em expectativas, né? Ou inflação inercial. Letra D. A quebra da safra agrícola é incapaz de deflagrar um processo inflacionário. Errado, né? A quebra da safra agrícola, ela significa um choque de oferta. Choque negativo de oferta. E o choque negativo de oferta, ele vai aumentar a inflação. Então, a letra D
também, assim como a letra C, também está errada. E a letra E, o processo inflacionário pode conter 3 componentes. Inflação de demanda, que está aqui. Inflação de custos, que está aqui. E inflação inercial, que está aqui. Então, está correta a letra E de eu vou passar. Tá? Então, questão 14, gabarito, letra E. Vamos lá para a questão 15, pessoal. Só é válida, vamos lá, com relação à curva de Phillips, é correto afirmar. Letra A. Só é válida para representar economias em processo de inflação inercial. Errado, né? A gente já até comentou uma assertiva parecida. Ela é válida para economias que enfrentam processos de inflação inercial ou não, tá? Letra B. A inclinação e o formato da curva não revelam nenhum trade-off para os formuladores de política econômica. Errado, né? A inclinação negativa da curva de Phillips, aqui, ó, inflação e desemprego, a inclinação negativa revela o trade-off, tá? Então, a inclinação negativa revela o trade-off. Entre inflação e desemprego. Entre desemprego e inflação. Então, letra B está errada. Letra C. A inclinação positiva da curva decorre do fato... Nada a ver, né, pessoal? A curva de Phillips tem inclinação negativa. Quem tem inclinação positiva? Letra C. Quem tem inclinação positiva, quem que é? A curva de oferta agregada. Essa sim tem inclinação positiva, mas a curva de Phillips, ó, a curva de Phillips tem inclinação negativa, ou inclinação decrescente, tá? Letra D. Tem formato de U, nada a ver, né, pessoal? A curva de Phillips, ó, ela é inclinada negativamente, não tem formato de U coisa nenhuma, né? Letra E. Tem declividade negativa, representando que quanto mais próxima do pleno emprego, maior deve ser a taxa de inflação da economia. Então está correto, né? Por quê? Quanto mais próximo do pleno emprego, ou seja, quanto mais você diminui a taxa de desemprego, mais alta vai ser a inflação, ó. Um desemprego aqui muito baixo, ó, você tem que buscar uma taxa de inflação lá em cima. Tá? Isso acontece porque a curva é inclinada para baixo ou inclinada negativamente. Tá? Então, o gabarito da questão 15, letra E, eu vou passar mais uma vez. Vamos lá para a questão 16, pessoal. Então, questão 16. A curva de Phillips ampliada pelas expectativas é expressa pela função a seguir. Então, mais uma vez, ele coloca lá a nossa equação da curva de Phillips. Essa altura, você sem fazer esforço nenhum, já deve ter decorado essa equação, né? Então vamos lá, letra A. Na curva de Phillips não há qualquer componente de inflação inercial. Errado, né? A gente tem um componente de inflação inercial que está aqui. Então letra A, errado. Letra B. A intensidade da inflação de demanda depende do valor do parâmetro beta. Então aqui, ó, a inflação de demanda está aqui, né, no meio da equação. E ela vai depender desse parâmetro beta aqui, tá? Então está correto. Então a inflação de demanda, ela provém de quê? Ela provém de políticas fiscais e monetárias. As políticas fiscais e monetárias, elas vão diminuir o valor desse U aqui, dessa taxa de desemprego. Só que o tanto que essa redução da taxa de desemprego vai impactar a inflação vai depender de quem? Desse parâmetro aqui, que multiplica o U, tá certo? Então, letra B está correta, né? A intensidade da inflação de demanda vai depender do parâmetro beta, tá? Então, letra B é o gabarito da questão 16. Letra C.
A inflação de demanda é representada pela taxa de inflação esperada. Não, a inflação de demanda está aqui, né? A inflação esperada está aqui em outro lugar, tá? Letra D. Quanto maior o U, maior será a inflação de demanda. Não, né, pessoal? É quanto menor o U, maior a inflação de demanda. A letra D está dizendo justamente o contrário da curva de Phillips, né? A curva de Phillips diz o seguinte, que quanto menor a taxa de desemprego, maior a inflação, tá certo? Aqui você vê que a questão D está dizendo justamente o contrário, né? Então ela está errada. Letra E. A inflação de custos é tanto maior quanto maior for o valor do parâmetro B. Não. A inflação de custos será tanto maior quanto maior for o valor do parâmetro Y. A inflação de demanda, aí sim, a inflação de demanda será tanto maior quanto maior for o parâmetro B. A inflação de demanda, sim, vai depender desse parâmetro. A inflação de custos depende desse. Tá? Então, o gabarito da questão 16 é letra B de bola. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente comenta mais questões, começando com a questão 17. Até lá.